Bom dia, gente. O som tá bom? Eu acho que o som tá legal, né? Tá saindo aí pra vocês. Tô vendo já que o Nicolas tá online. Tem mais alguém também? Team PVP. Alguém que joga, sei lá, Free Fire. Entrou aí também. Faltam 2 minutinhos pra dar... Passando um avião aqui agora. Faltam 2 minutinhos aí pra gente entrar com a aula mesmo, né? Tá marcado para as 10. Som. Passou um avião, mas eu não sei se deu pra ouvir, não. Estamos aí marcado para 10 horas, então já entrei para dar aquele salve. É minha cadeira fazendo isso. Beleza. E aí, Nicolas, tudo bem contigo, cara? Quanto tempo, hein? Aguentando bem a quarentena de boa, estudando bastante. Team PVP, eu não sei quem é, mas deve ser aluno também. Deve ser aluno, né? Pra ter esse nome. Team PVP, enfim. Tem só 2 assistindo, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui. Sejam bem-vindos. Só para dar uma explicação, esse canal não é o meu canal, eu ainda não... Bom, eu não tenho... Meu canal ainda não está liberado para fazer transmissão ao vivo, apesar de eu já ter pedido. E depois eu vou entrar em contato com o YouTube para ver o que aconteceu. Esse é o canal da minha esposa, é um canal que a gente tem de arte, de música e tal. Fiquem à vontade aí para não verem os vídeos, tá? Sem problema nenhum. Não precisa se inscrever também no canal. Não é o meu canal de dar aula, não é. A Gabriela entrou, grande Gabi. Paulo Henrique, da 2002, que beleza. Nikit Oficial. Seja quem for, seja bem-vinda. A gente vai começar então a nossa aula. A gente está marcado aí para 10 horas, já são 10 horas. Tem uma serralheria aqui perto, não sei se... dá para ouvir. Dá pra ouvir no fundo o chiado chato, mas não tem como pedir pra eles pararem. Depende, se eu fechar a janela, já ajuda. Ok, não ajuda. Tudo bem. Vamos lá então. Somos 7 assistindo agora. Daniel Lírio, seja muito bem-vindo. Grande amigo aí. Eu sei que você está ocupado agora, depois você assiste essa aula, você deve ter tido uma aula muito boa dessa na escola, mas enfim, né? Bom, não vamos esperar mais, depois o pessoal... Pois é, Maria Eduarda, não tem cortina. Fazer o quê? A cortina é aquilo ali que você está vendo. É um lençol. Fazer o quê, né? Não dá para ter tudo na vida. Enfim, deixa eu ligar aqui o que segura o ruído. É um plugin de segurar ruído. Só porque eu falei que ia ligar o negócio de segurar o ruído, eles param. Bom, deve ter melhorado. Ok, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Se o áudio estiver ok aí, se tiver algum problema vocês avisam.
Eu não tenho muita experiência em fazer ao vivo, live pelo YouTube, né? Mas vamos tentando. Gente, para começar a nossa aula, o que eu tenho a dizer? Infelizmente a gente não pode se encontrar. Você pode ver aí a hashtag, né? Fica em casa. Então, assim, provavelmente as aulas vão ser a última coisa que vai voltar em termos de encontros presenciais. Não sei ainda, ninguém sabe quando vai acontecer. Tá? E a gente não está tendo acesso nem a cabeleireiro, né? O cabelo está todo zoado aqui. Mas a gente vai tentar minimizar de todas as formas possíveis esse prejuízo. Estou pensando em gravar não, né? Mas fazer outras aulas, outras lives. Postar sempre material bom. Eu estava numa vibe de esperar todo mundo responder as perguntas e tal. Aí a direção da escola falou, Felipe, não vai acontecer, não vão responder, tem que trabalhar com quem está ali fazendo. Então vou fazer isso, vou trabalhar com quem pode e quer trabalhar e a gente vai dar continuidade à nossa matéria. O que vocês têm que entender basicamente sobre a independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana, eu preparei aqui um PowerPoint, a gente vai entrar nele daqui a um segundinho, tá? Aqui. Eu preparei aí esse PowerPoint. Não é meu, na verdade, eu preparei, mas eu peguei um na internet, no final tem os créditos direitinho, não quero roubar o trabalho de ninguém, mas eu dei uma melhorada, uma acrescentada em algumas coisas que eu achei que valiam a pena acrescentar. E o que a gente tem que entender? A independência dos Estados Unidos aconteceu em um contexto. Qual é esse contexto? É o contexto do iluminismo e a crise do que a gente chama de antigo regime. O que é o iluminismo? É aquele movimento intelectual... Vocês responderam essas perguntas, né? Movimento intelectual, filosófico, que diz que o uso da razão deve guiar o mundo. Todas as ações, a política, a economia, a sociedade, a ciência, deve ser guiada única e exclusivamente pela razão, pela racionalidade, tirando a superstição, tirando a religião, tirando conceitos que não fazem mais sentido em um mundo que está modernizado. Então, dentro desse contexto do iluminismo, o que a gente entendia de antigo regime, que vocês responderam lá muito bem, que era absolutismo, essa é a minha cachorra latindo, foi mal. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental não faziam mais sentido no mundo que se formava, entendem? E então eles começam a questionar isso e esses questionamentos chegam a lugares. Um dos primeiros lugares onde esse questionamento chegou foi na América. O que acontecia na América? A América era um lugar de colonização. Os ingleses estavam colonizando a América, os portugueses estavam colonizando aqui a América do Sul, os espanhóis estavam colonizando a América do Sul, mas o primeiro lugar onde as ideias iluministas, ideias de liberdade de expressão, ideias de liberdades individuais, ideias de liberdade econômica, todas essas ideias chegam nas colônias e os colonos, aqueles que estavam ali naquela terra, longe do rei, pensam, por que a gente tem que obedecer o rei? O rei não dá representatividade, o rei não nos trata como cidadãos, o rei não nos trata bem, nós não temos nada do rei, do reino, então vamos ser independentes. Basicamente essa é a ideia. A independência dos Estados Unidos foi a primeira independência de uma colônia baseada nas ideias do iluminismo. Então, já vou passar aqui. O pessoal está comentando aqui, mostra a cachorrinha e tal. No final do vídeo a gente pensa nisso. E eu vou abrir também, durante o vídeo, um momento de perguntas, ok? Primeiro momento de perguntas, agora. Existe alguma dúvida? Eu sei que existe, mas tem alguma dúvida muito grande, assim, não entendi nada,
sobre aquela matéria que vocês fizeram o trabalho, iluminismo. Eu não quero saber se vocês lembram o nome do teórico iluminista, não, mas vocês entenderam o que é liberdade de expressão? Vocês entenderam o que é liberdade econômica? Vocês têm essa noção? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no comentário, tá bom? Para quem está entrando agora, eu vou explicar de novo. Esse não é o meu canal, não consegui habilitar o meu canal para transmissão ao vivo. Esse canal é da minha esposa, a gente faz um trabalho de arte, de música e tal. Não se sintam obrigados a se inscrever, nem a dar like, nem nada. Não vamos usar esse canal para sempre. Eu vou liberar o meu canal para isso, ok? Ficou então... Vamos dar seguimento então? Olha só. Coloquei aí o slide, a independência dos Estados Unidos, né? Dá para ver o mouse. Ok. A liberdade de expressão, Maria Eduarda, é o seguinte. Sempre tem um lag de 20 segundos, tá? Você escreve, só 20 segundos depois é que eu vou conseguir responder, porque tem esse tempo de buffering. A liberdade de expressão é a ideia de que a gente pode considerar a liberdade de expressão parecida com a liberdade de pensamento. Durante o absolutismo era expressamente proibido discordar do monarca. O monarca era absoluto. Então, se você tivesse alguma crítica ao monarca, isso era levado como algo pessoal, como um crime contra a sua pátria, contra o seu país. E aí, John Locke, entre outros teóricos, falaram o seguinte: ora, ninguém deve ser responsabilizado por algo que ele pensa. Ele não externaliza aquilo, mas ele pensa aquilo, ele pode pensar, é o direito das pessoas de pensarem. E aí, outros teóricos desenvolveram isso para o seguinte: ora, se ele pensa aquilo e coloca a ideia, ainda que seja uma crítica, de forma respeitosa, sem descumprir a lei, ele está contribuindo para que talvez o monarca repense algumas atitudes. A liberdade de expressão permite que a sociedade seja plural, no sentido de que ela possa evoluir. Então, assim, você vê em sociedades muito autoritárias todo mundo pensando igual, tipo o nazismo, tipo outras sociedades que são autoritárias. Todo mundo pensa igual. Na verdade, as pessoas não pensam igual. Elas apenas não podem expressar aquilo que pensam. E aí todo mundo pensa igual, isso abre caminho para ações autoritárias, desumanas até. É o caso do nazismo, né? Então, o que os teóricos do iluminismo pensaram? A liberdade de expressão faz com que a liberdade de expressão faz a sociedade evoluir, porque permite que pessoas pensem e repensem as suas práticas. O que é a liberdade de expressão? Resumindo, a liberdade de expressão é a capacidade de expressar uma opinião, ainda que contrária ao governante, ao governo. Tá? Isso é a ideia de liberdade de expressão. E aí, a independência dos Estados Unidos tem muito a ver com isso também. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O que eram os Estados Unidos naquela época? No século XVI, no século XVII, no século XVIII. Tá? O que eram os Estados Unidos naquela época? Os Estados Unidos nada mais eram do que colônias. Os ingleses tinham chegado na América do Norte, e lá eles fizeram colônias. Aí eu coloquei algumas colônias aí. Estão vendo? Nova Inglaterra, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland. Enfim, são 13 colônias. Eles fizeram 13 colônias. O que foi a independência dessas colônias? Foi o movimento inspirado nos princípios iluministas que determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias. Então, esse é o conceito, essa é a definição. Se cair na prova, definição da independência dos Estados Unidos. É esse aí, o movimento inspirado nos princípios iluministas que determinou o fim do domínio da Inglaterra. Não há qualquer dúvida.
tá? Enfim, o pessoal faz vários... Vamos focar na aula. Para de mandar comentário, manda salve, me empresta uma borracha. Que é isso aí? Enfim. A crise do antigo regime independente dos Estados Unidos. As colônias se formaram a partir do século XVII, isso aí não precisa anotar. Eu vou mandar esse slide para vocês também, em algum dia. Massachusetts, New Hampshire, enfim, eram mais ou menos 2 milhões de colonizadores. O antecedente, talvez tenha sido um dos mais importantes antecedentes para a independência dos Estados Unidos, tá aqui, ó. Isso aqui que eu coloquei em vermelho bem grande, tá? Os Estados Unidos, ou melhor, as 13 colônias, eu vou me referir aos Estados Unidos agora como as 13 colônias. As 13 colônias tinham autonomia administrativa. Por quê? Porque a Inglaterra não se preocupava ou não se ocupava de administrar as colônias. Diferente de Portugal e diferente dos espanhóis aqui na América do Sul. Os espanhóis... vou botar o slide lá no Classroom, isso aí. Os espanhóis e os portugueses queriam explorar as suas colônias de forma mais intensa, basicamente porque os produtos que as colônias do Sul, aqui da América do Sul, produziam, eram produtos diferentes do que se tinha na Europa. Como a Inglaterra conseguiu capturar colônias, capturar terras na América do Norte, os produtos produzidos na América do Norte eram iguais aos produtos da Europa, que fica no hemisfério norte, na parte norte do mundo. Entenderam? Então, a Inglaterra meio que deixou para lá, não quis saber muito. Tentou até colonizar, mas não ligou muito para a sua administração. Então, os colonos que foram ingleses que foram para a América foram por motivos, bem grosso modo, tá? Foram por motivos quase que pessoais. Não foi o rei que mandou eles irem, como em Portugal. Em Portugal, o rei mandava os signatários virem para a América, para colonizar. Na Inglaterra, não. O rei, dane-se, quer ir para lá? Vai para lá. Eu sempre conto uma historinha, quando a gente vai falar sobre a colonização da América. Isso é que eu não quero, como isso vai ser gravado, eu não quero usar termos, né, Gabi? Como assim, a Inglaterra cagava. Se a gente tivesse em sala de aula, eu teria até um pouco mais de liberdade para falar essas coisas, mas como isso está sendo gravado, e enfim, ela negligenciava as suas colônias, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês, é uma historinha que é mentirinha, tá? É uma historinha caô, mas que vai ilustrar bem o que eu quero dizer. Entendeu? Deu uma travada? Travou aonde? Conexão aqui tá dando que deu boa. Ah, tá. Eu vou contar uma história. Imagina que você se coloca no lugar dos colonos da Inglaterra, tá? Vamos lá. Imagina que você mora com a sua tia chata. Uma tia, uma madrasta, mas é uma tia, uma cunhada. Não, pior do que cunhada, é tia. Uma tia chata. Mas essa tia é muito chata. Por que ela é muito chata? Porque, meu irmão, você não acredita na religião dela, mas ela obriga você a ir vamos supor, na igreja dela. Pô, tu tem que ir na igreja todo dia, com ela. Se você não for, ela briga contigo. Entendeu? Ela determina o que você pode escrever ou não no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook. Ela fica controlando as suas mídias sociais, cara. Você não pode postar uma foto sem ela encher o saco, você não pode curtir uma página sem ela encher o saco. Ela fica controlando ali a sua internet, o seu celular, entendeu? Mas é claro que eu só não faço porque eu estou gravando. É óbvio, não tem problema nenhum. E aí essa sua tia chata quer porque quer que você trabalhe no mercadinho dela. Ela tem um mercadinho e você tem que trabalhar no mercadinho. Só que você não quer trabalhar no mercado. Pô, você quer estudar, quer fazer outra coisa da sua vida, quer ser dentista, quer ser veterinário, quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser professor, sei lá. Tem maluco pra tudo. Você quer seguir a tua vida. Tu já fez 18 anos, entendeu? Pô, tu não quer ir ficar indo na igreja que ela te obriga a ir.
Você não quer trabalhar onde ela quer que você trabalhe. Você não quer que ela fique controlando o que você posta e o que você não posta, e o que você curte e o que você não curte. Entendeu? Você quer sair de casa, só que você não tem pra onde ir. E aí essa tia chata ganha um terreno lá em, sei lá, um lugar longe, Guaxindiba, Itaboraí, não sei, bota um lugar longe aí que você acha longe pra caramba. São Gonçalo não vale. Não pode falar mal de São Gonçalo porque estão gravando também, né? Mas vamos botar um lugar bem longe, lá, nossa, longe. Ela ganhou um terreno lá. E ela tá cagando pro terreno. Ela não quer saber de nada. Terreno, pô, eu moro aqui em Niterói, sei lá, moro em Caraí, eu vou pra terreno, vou fazer o quê? E aí você pensa assim, pô, minha tia não quer esse terreno. Eu falo, tia, vou pra esse terreno lá, vou cuidar do terreno. Beleza, pode ser? Senão vou invadir, você vai perder de qualquer jeito. Aí, beleza. Com você, quando saiu da casa da sua tia e foi pro terreno lá em Guaxindiba, o que você pretendia? Você pretendia sair do controle da sua tia. Sua tia, pô, não deixa você postar o que você quer, obriga você a ser da mesma religião que ela e obriga você a trabalhar onde você não quer. Então você vai para aquele terreno maluco. Quando você chega naquele terreno maluco, não tem nada naquele terreno. Não tem nada. Até porque não tem nada em Guaxindiba também. Mas aí é detalhe. E aí não tem nada lá e você começa, meu irmão, eu vou viver aqui, né? Aí você constrói uma cerca, você liga um poste de luz, você cava um poço artesiano enquanto não chega encanamento de água, entendeu? Você constrói um murozinho, vai lá, bota uma casinha e tal, e vai vivendo ali, né? Qual era o seu objetivo ao sair da casa da sua tia? Era ter liberdade. Então, quando você olha aqui para o slide, repara, no Centro-Norte, a pequena e média propriedades de europeus exilados por motivos políticos e religiosos. Os ingleses que saem da Inglaterra, que era um dos países mais ricos da época, e vai para a colônia, vai para o meio do nada, entendeu? Não é porque ele quer, você feliz no meio do nada. Não, ele está fugindo de alguma coisa, ele está querendo escapar de alguma coisa. Do que ele está querendo escapar? Ele está querendo escapar das garras do absolutismo, que não permitem que eles opinem. É a sua tia que não deixa você postar nada no Twitter e no Facebook e no Instagram. É isso, é a Inglaterra que não permite que você fale o que você pensa. Na Inglaterra, estava começando a propriedade de cercamento dos campos, a política de cercamento dos campos, que obrigava todo mundo a criar ovelha. Pô, mas eu não quero criar ovelha, eu quero plantar alguma coisa. Entendeu? E na Inglaterra você era obrigado a ser católico. Na verdade você tinha que ser anglicano, né? Dependendo do rei que entrasse ou não, o anglicanismo variava entre protestantismo a gente viu isso no primeiro ano, entre protestantismo e catolicismo. Mas então você era obrigado a ser de uma religião, ou fingir que é de uma religião que você não é. Então os colonos que foram para as 13 colônias eram exilados europeus. Eles queriam escapar da Inglaterra. Eles não foram lá para ser felizes. Pô, que legal. Um monte de jacaré fechando e abrindo a boca, mosquitada do cacete, índio querendo meter flecha na minha cara. Pô, que legal, passar férias na colônia. Não. O nego vai para a colônia para passar perrengue. Entendeu? Lutar contra a natureza, lutar contra quem já vivia lá, que eram os índios. Estão entendendo? Onde eu estou querendo chegar? Ninguém foi para lá para se divertir, foi para lá para fugir. Quem foi para o norte, Centro-Norte, vivia de pequena e média propriedade, queria fazer manufatura, entendeu? E no sul foram grandes latifundiários com mão de obra escrava. Por que é importante saber isso? Depois, no final do ano, a gente vai ver a chamada Guerra de Secessão, que é a guerra que opôs o norte ao sul. Eles lutaram, teve a Guerra Civil Americana. Essas são cenas dos próximos capítulos, tá? E aí, quando você chega, vamos voltar para você agora. Você chegou lá em Guaxindiba, você tem que sobreviver. O que você vai fazer? Vai começar a trabalhar. O que você sabe? Eu sei consertar geladeira. Aí você bota a plaquinha lá. Vou consertar sua geladeira, conserto micro-ondas, conserto televisão, conserto o que você quiser. Você começa a trabalhar na sua casa, você começa a trabalhar na sua oficina ali e ganhar algum dinheiro. E aí você vai ganhando um dinheiro e vai melhorando sua casinha, entendeu?
Pô, tu bota ali um muro, um portão de garagem elétrico, já compra um carro legal, não muito legal, um Fiat Uno usado. Mas compra ali alguma coisa, entendeu? Já pode botar uma casa, não precisa ser um barraco, já consegue botar a porta na sua casa. Porque você está trabalhando, está se desenvolvendo ali. É natural que você vá para lá e tente se desenvolver lá, entendeu? Os colonos na América fizeram a mesma coisa. Os ingleses na América, os ingleses que foram colonizar a América, fizeram exatamente a mesma coisa, entendeu? Eles tiveram o chamado comércio triangular. Olha aqui, ó, comércio triangular. Das 13 colônias, as 13 colônias produziam peles, carnes, madeira e levavam isso... Ó, eu vou botar aqui para vocês. Vamos lá, agora sim. Reparem, eles levam peles, cravos e rum, ou bebidas alcoólicas, né? Para as Antilhas aqui na costa da África. Não, rum das Antilhas levando para a costa da África. Lá na África eles trocavam aqueles objetos, aquelas coisas, aqueles produtos por escravos, levavam os escravos aqui para as Antilhas, vendiam os escravos ali. As Antilhas são pequenas ilhas ali na região do Caribe. E, cadê o mouse? E com esse dinheiro eles compravam o melaço, ou o açúcar não refinado, compravam o melaço, levavam para as 13 colônias e lá eles produziam bebidas alcoólicas que eram chamadas rum. Rum ou rum em inglês, eram aquelas bebidas que os piratas tomam, né? Dá uma garrafa de rum e tal, é isso. Rum é uma bebida alcoólica. E aí eles pegavam aquilo ali, transformavam em bebida alcoólica através de manufatura, indústria, e levavam de volta para a África. E com esse tipo de comércio, eles enriqueceram. As 13 colônias começam a enriquecer. Ok? E aí acontece uma parada. Então, vamos lá. Onde é que a gente está agora? Os colonos que saíram da Inglaterra chegavam nas colônias e começavam a desenvolver as colônias. Como é que era o nome do comércio que enriqueceu as colônias? Comércio triangular. Porque formava um triângulo. Colônias, África, Antilhas, colônias, África, Antilhas, ok? Então, esse comércio triangular enriqueceu as colônias. E a Inglaterra não estava nem aí. A Inglaterra não cobrava imposto sobre isso, a Inglaterra não queria controlar nada. Mas os colonos estão lá vivendo, dane-se. Ok? Vamos voltar para a nossa história. Você está lá em Guaxindiba trabalhando, consertando, você vai melhorando sua vida, você começa a consertar outras coisas, além de geladeira e televisão. Você fez um curso, agora você está dando um curso de conserto de televisão e conserto de geladeira. Você pegou a sua casa, fez uma oficina atrás e agora está dando aula dessas paradas, está ganhando uma grana. Porque ser professor no Brasil é ganhar dinheiro, é ser rico, muito dinheiro. Professor no Brasil está com dinheiro, está saindo do bolso, não cabe, entendeu? Enfim. E aí acontece um problema. Um problema sempre acontece. O seu vizinho cresce o olho para sua casa. Porque, pô, a tua casa agora, tu é professor, meu irmão. Tua casa agora tem piscina. Tu botou uma piscina ali na casa. Fez uma edícula lá atrás e botou uma churrasqueira. Olha só que maneiro. Sua casa tem piscina, churrasqueira, uma oficina. Pô, tua casa tem 2 andares. Meu irmão, tua casa tá top. E aí o seu vizinho cresce o olho. O que seu vizinho quer? Pegar um pedaço do seu terreno. Aí seu vizinho vai lá, um dia de noite, a parte de trás do seu terreno, que você não liga muito para ela, ele pega e constrói um muro dentro do seu terreno. O terreno é seu, só que o cara botou lá. Aí você tem que ir na justiça mandar o cara tirar o muro. Entendeu? Você quer fazer as coisas certinho, não quer brigar com o vizinho, você vai na justiça. Só tem um problema. No papel, de quem é aquele terreno? É seu ou é da sua tia? Sua tia chata, sua tia mala. O problema é que no papel, a casa é da sua tia. Quem tem que ir lá na justiça lutar pelo terreno? A sua tia. Então você liga para sua tia, chata pra caramba, você saiu da casa dela, que você não aguentava mais ela, você liga, olha só, tia, o vizinho fez essa besteira aqui, você tem que vir aqui para resolver essa parada. Aí vocês vão na justiça, ela consegue resolver, ganhar na justiça o direito do vizinho tirar aquele muro totalmente inconveniente, que não era direito dele fazer.
Só que nisso a sua tia vai lá no terreno para ver a parada. Ele olha assim, a sua tia olha, nossa, sua casa tem piscina? Porra, a minha não tem. Sua casa tem churrasqueira? A minha não tem. Tá morando aqui de graça, né? Terreno é meu, mas você tá morando aqui de graça. Agora tu vai ter que pagar aluguel para mim. Eu vou cobrar aluguel de uma casa com piscina e churrasqueira. Entenda, você construiu tudo naquela casa. Você construiu com o seu trabalho tudo que está ali, mas o terreno não era seu. Mas você construiu tudo. Agora a sua tia quer cobrar um aluguel em cima do que você construiu, porque o terreno é dela. Parece justo para você? Por que eu contei essa historinha toda? Olha para cá, olha aqui pro slide. Acontece lá nas colônias uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. O que aconteceu nessa guerra? Os colonos das 13 colônias começam a lutar com os colonos franceses. Os franceses querem pegar um pedaço das colônias inglesas. Olha só que problema. Olha só que problema. Só que no papel, as colônias, aquelas terras, pertencem a quem? Ao rei da Inglaterra, o rei George. George V, se eu não me engano. Ele é o dono daquela terra. Então os colonos falam assim, rei, querem pegar sua terra. Os colonos não temos força para bater de frente com os franceses. O rei tem que vir ali, as tropas inglesas têm que chegar aqui para resolver o problema. E é isso que o rei faz. Manda suas tropas lá para as colônias para ganhar essa guerra, para os franceses não conseguirem roubar nada da Inglaterra. Ok? E aí, quando os ingleses, quando os olhos do rei batem naquela terra, uma terra que estava se desenvolvendo, as 13 colônias já tinham construções, já tinham cidades, já havia cidades lá, cidades super desenvolvidas, entendeu? Nova York, Massachusetts, na Virgínia, Carolina do Sul também, já havia... Eu esqueci o nome da cidade. Já havia ali muito desenvolvimento econômico, político, eles tinham autonomia política. O rei olha assim, pô, eles estão ganhando dinheiro na minha terra. Eles estão ganhando dinheiro na minha terra, a terra é minha. Agora eles vão ter que pagar imposto. Repara, os colonos têm que pedir ajuda da Inglaterra para ganhar aquela guerra. E aí os ingleses ganham a guerra, mas crescem o olho para a terra dos americanos. Olha aí, o crescimento do comércio colonial fez a Inglaterra mudar de política. Olha aqui, ó, mudar de política. Entendeu? Com a Guerra dos 7 Anos, os ingleses vão para lá, ganham a guerra, gastam uma grana para ganhar a guerra, tá? Ó, resultado da guerra, a vitória da Inglaterra, a anexação do Canadá e Antilhas. Só que olha só, terceira consequência, aumento de impostos. Os ingleses olham para aquela terra desenvolvida e falam assim, essa terra pertence ao rei. Agora vocês vão ter que pagar imposto para a gente. É a sua tia chata que chega lá no seu terreno, ela ajudou você a ganhar a batalha judicial. Aí ela fala, não, agora você vai ter que pagar aluguel para mim. É o rei da Inglaterra falando, ó, agora vocês vão ter que pagar impostos. Porque vocês estão ganhando muito dinheiro na minha terra. E os americanos ficam um pouco chateados, né, com isso. Pô, a gente trabalhou aqui sozinho. A gente teve que espantar os índios. A gente teve que dominar a natureza. Clima inóspito. No inverno é frio pra caramba. No verão é quente pra cacete. A gente fez tudo sozinho, sem ajuda da Inglaterra. Agora vocês vêm cobrar imposto? Eles não vão gostar disso. Olha aí o slide. Logo após a Guerra dos 7 Anos, o governo inglês aumentou os impostos, alegando o quê? Que o dinheiro arrecadado seria utilizado para pagar as despesas com a guerra. Então os ingleses ganham a guerra e falam assim, ó, vocês vão ter que pagar por essa guerra. Mas os colonos achavam que a Inglaterra tinha dado pouca ajuda a eles durante a guerra e que, portanto, a cobrança de impostos era injusta.
E aí a Inglaterra começa a criar vários impostos que nunca tinha criado antes. Reparem, as colônias nunca tinham sido cobradas impostos antes, tá? Minha esposa já atendeu o telefone, por isso que no Brasil o imposto é alto. Não, não é por isso que no Brasil o imposto é alto. Não é por causa disso, não tem a ver com isso. Depois a gente conversa por que no Brasil o imposto é alto, mas aqui para a matéria não tem a ver. Então vamos lá, fazendo um fio lógico até agora. Ingleses saem da Inglaterra para colonizar a América. Ingleses, colonos na América, desenvolvem o país através do comércio triangular. Os ingleses negligenciam as suas colônias. Dane-se. E as colônias começam a desenvolver. Acontece uma guerra nas colônias, então os colonos têm que pedir ajuda da Inglaterra. A Inglaterra ajuda, chamada Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra ajuda e no final da guerra quer agora cobrar impostos dos colonos. E os colonos acham que aquilo é injusto. Vocês estão acompanhando comigo? Tá tudo certo? Ok? Beleza? O parlamento inglês decidiu que os colonos deviam pagar pelos custos da guerra. Ok? E aí os colonos começam a pensar assim, cara, eu vou pagar imposto para a Inglaterra, mas eu não tenho direito a voto. Eu vou pagar imposto para a Inglaterra, mas eu não tenho como eleger candidatos ao parlamento inglês. Eu vou pagar imposto para um governo que não me governa, não me dá nada. Eu vou pagar imposto para eles. Por quê? Isso não é governo, isso é opressão na cabeça dos colonos. Entenderam? Por que eles não se revoltaram antes? Porque a Inglaterra nunca tinha se preocupado com aquelas terras. Agora ela estava se preocupando com aquilo, ela estava querendo ganhar dinheiro. E agora eles aumentam os impostos. E aí os colonos começam a pensar assim, cara, isso é errado. E aí entram as ideias iluministas. Ora, representatividade, eu não sou um súdito, eu quero ser um cidadão. Eu quero ter voz, eu quero poder falar o que eu penso, eu quero poder eleger os meus representantes. Eu não quero um rei que manda em tudo. Eu quero uma divisão em 3 poderes. Legislativo, judiciário e executivo. Por que eu preciso de 3 poderes? Para que não aconteça de um poder domine todos os outros. Então o judiciário vai julgar. O legislativo vai legislar, fazer leis. E o executivo vai executar o que as leis mandam. Então não é um poder em cima do outro. São 3 poderes juntos, entendeu? Legislativo, executivo e judiciário. Eles se regulam. Para isso existem 3 poderes, para que não seja só um poder do rei mandando em tudo. Para não ter autoritarismo, para não ter tirania, para não ter abuso de poder. E aqui no Brasil, hoje, a gente está vendo muito isso. É o chefe do poder executivo, que é o presidente, querendo dizer o que o legislativo pode ou não votar. Aí vem o poder judiciário, que é o STF, é o chefe do poder judiciário, e dizendo para o presidente, o chefe do executivo, o que ele pode ou não fazer. É um poder interferindo no outro, teoricamente, para evitar abuso de poder. É o legislativo que não quer acatar o que o presidente do executivo, o chefe do executivo, quer mandar. Então você tem 3 poderes para haver o que a gente chama de democracia, né? De poder que não seja tirano. Ok? Então, voltando para os Estados Unidos. Vamos lá. O parlamento inglês decidiu que os colonos deviam pagar pelos custos da guerra e, com isso, começam a subir os impostos. Tá? Primeiro imposto, Sugar Act, ou Imposto sobre o Açúcar. Por que esse imposto prejudicava os americanos? Porque eles criaram um imposto sobre aquele produto que era o mais utilizado para o comércio triangular. Lembra do comércio triangular? Eles compravam açúcar onde? Eles compravam açúcar nas Antilhas. Agora os ingleses determinaram que eles só podem comprar o açúcar da Inglaterra, pelo preço que os ingleses quiserem colocar. Isso vai ser um grande atraso de vida para os americanos, porque o lucro deles vai cair.
Outro imposto criado, Stamp Act, ou a Lei do Selo. Exibia a selagem não só de baralhos e dados, como está aí no negócio. Exigia a selagem de qualquer documento oficial. Então, as colônias tinham a sua autonomia administrativa. Tudo que eles passavam de lei, determinação, tinha que passar pelos olhos dos ingleses agora. Os ingleses vão dizer se aquilo ali pode ou não fazer. Isso acaba com a autonomia dos colonos, entendeu? Lá em Nova York, em 1765, o Congresso da Lei do Selo, que se declarou fiel à coroa, decidiu boicotar o comércio inglês. Os comerciantes ingleses pressionaram o parlamento e a Lei do Selo foi revogada. Enfim, houve o chamado Massacre de Boston, que é quando a guarda metropolitana da Inglaterra... O que é guarda metropolitana? Os soldados ingleses, entenderam? Tentaram acabar com uma manifestação na colônia, quem morava em Boston. E aí tem aí uma foto, uma imagem meio ruim. O Massacre de Boston foi, basicamente, os colonos de Boston se revoltaram contra aquele imposto, fizeram uma manifestação, uma passeata, fizeram, enfim, um protesto, e foram massacrados, foram fuzilados. Isso era normal naquela época. Era normal num governo tirânico, num governo autoritário, você matar quem se manifesta contra aquele governo, porque ele está se manifestando contra o rei. E o crime de se manifestar contra o rei era a morte num governo tirânico. Tá? Tem alguma dúvida até aí? Alguém quer tirar alguma dúvida? Pode escrever aí nos comentários. Eu dou uma parada e leio os comentários. Tá? Eu estou acompanhando aqui numa tela lateral tudo que o pessoal está escrevendo. Começaram a escrever colonos são quem? Quem são os colonos, Nicolas? São os ingleses que saíram da Inglaterra e foram para as colônias na América. Só que eles foram tendo filhos, né? Isso aconteceu ao longo dos séculos. Os filhos dos colonos ingleses já não eram mais ingleses, eles eram americanos, tinham nascido na América. Então eles não se consideravam ingleses, eles se consideravam americanos. E eles vão ter isso muito forte, sentimento de pátria, americanos, para eles é muito forte. Eles não têm laços com a Inglaterra, eles não têm laços. É como se, na nossa historinha, né, você não tem laços com a sua tia chata. Ela só é uma tia chata. Entendeu? Você não tem nenhum laço que te ligue a ela. Ok? Então, depois do Massacre de Boston, tá aí outra foto do Massacre de Boston, né? Isso aí o estopim do conflito a gente já falou. A Inglaterra começa a passar por uma revolução industrial. O que foi a Revolução Industrial? É a matéria que a gente vai ver daqui a pouco. A indústria inglesa começa a se desenvolver produzindo mais produtos muito mais rápido e de melhor qualidade. Então a Inglaterra tem que vender para alguém esses produtos. Uma das coisas que ela faz é obrigar os americanos, os colonos, a comprar somente da Inglaterra. A Inglaterra podia fazer isso? Claro que podia. As colônias eram da Inglaterra. Os colonos pertenciam à Inglaterra. Eles eram americanos, mas eles pertenciam à Inglaterra. Ok? Essa manifestação era de que mesmo? A manifestação de Boston eram os americanos, colonos, fazendo um protesto contra esses impostos. Eles vão para a rua, quebrando tudo, levando cartaz e tal, gritando, não querendo impostos. Ok? O Massacre de Boston foi a reação dos ingleses contra os americanos que tinham feito esse protesto. Perguntaram aqui quais eram as mercadorias do comércio triangular. Resumidamente, as mercadorias do comércio triangular eram: os colonos da América produziam peles de animais, que só tinham ali em clima frio, e rum, bebida alcoólica. Eles levavam essa bebida alcoólica para a África. Na África, eles trocavam esses artigos de luxo, bebida e peles, por escravos. Pegavam esses escravos da África e levavam para as Antilhas, que eram ilhas ali na região do Caribe.
Lá nas Antilhas eles trocavam os escravos por açúcar. Claro que é uma troca um pouco desequilibrada, né? Escravo por açúcar. Então, nesse momento, eles ganhavam dinheiro também. Açúcar, levavam esse açúcar de volta para a América, trabalhavam esse açúcar industrialmente e transformavam aquele melaço, aquele açúcar, no seu estado natural, em bebida. E caçavam animais para fazer peles. Pegavam, aí de novo, começa de novo, bebida e peles para a África, escravos da África para as Antilhas. Nas Antilhas eles trocavam escravos por melaço, levavam para a América e assim por diante. Por isso que era um comércio triangular. Ok? Comércio triangular, valeu Filipão, comam frutas, é isso aí, se hidratem, comam frutas, enfim. Muito pequeno, não consigo ver. Agora eu já botei aqui, oi, na tela grande. Vamos voltar para os nossos slides. Então a Inglaterra, voltando, a Inglaterra queria que você comprasse somente na Inglaterra. É como se a sua tia chata falasse assim, tu vai ter que pagar aluguel e todas as compras da sua casa você vai ter que comprar no meu mercado, pelo preço que eu quiser. Você não vai aceitar isso de boa. Você vai achar isso chato. E aí tem uma lista aqui das principais leis coercitivas. O que é uma lei coercitiva? Uma lei que tira direitos. A Lei do Açúcar, de 1764, a Lei do Selo, os Townshend Acts, ou Atos Townshend, ou Leis Townshend, leis que taxavam a importação de diversos produtos de consumo. O que significa isso? Você só pode comprar da Inglaterra, não pode comprar de outros países. Tem que comprar da Inglaterra, tá? O Nicolas está perguntando se, mesmo saindo das asas do rei, eles não tinham direito à liberdade de expressão. Então, Nicolas, na terra deles, eles tinham direito à liberdade de expressão. Mas depois da Guerra dos 7 Anos, os ingleses passam a mandar tropas para a América e fiscalizar o que estava acontecendo. Eles começam a fiscalizar. Eles perderam a liberdade de expressão. É como se você, na sua casa, que você construiu, a sua tia quisesse dizer o que você pode ou não fazer na sua casa. Por isso eles se sentiram tão aviltados, tão injustiçados. Entendeu? Eles tinham. E a Inglaterra queria tirar isso deles. Repara, o problema é que eles tinham liberdade e a Inglaterra queria tirar a liberdade deles. Estão entendendo o problema? Estão entendendo a situação? Vamos lá. Outras leis. Lei do chá. Olha aí. Tem monopólio, não, é monopólio. Tá vendo? Não dá para confiar em coisa que pega na internet. A lei do chá determinava que só se podia comprar chá da companhia que a Inglaterra controlava. E eles, como bons colonos, adoravam tomar chá. E aí, inclusive, acontece a chamada Festa do Chá de Boston, que não foi uma festa, tá? Eu boto isso em prova e os alunos respondem, foi uma festa, o pessoal tomava chá, que legal. Nada a ver. A Festa do Chá de Boston, The Boston Tea Party, aconteceu porque os colonos invadiram um navio inglês, fantasiados de índios, e destruíram todo o carregamento. Eles invadem o navio fantasiados de índio, destroem todo o carregamento de chá, jogam todo o carregamento na água, ok? Aqui tem fotos meio que representando aqui, ó. Eles fantasiados de índio invadem os navios e jogam o carregamento na água. No seguinte sentido, qual é aqui a parada? Eu prefiro não ter chá do que ter que comprar o seu chá. É como se você estivesse falando para sua tia chata. Eu prefiro passar fome do que comprar as coisas no seu mercado. Eu prefiro passar fome do que me submeter a essas regras injustas. Olha aí, todo ano eles comemoram esse protesto, né? Essa parada. Aí tá vendo uma parada, não sei onde é que tá aqui. Enfim,
pessoal reproduzindo o que foi a festa do chá de Boston. Foi um protesto onde eles jogaram o chá todo na água, entendeu? E aí mais uma fotinho aí, festa do chá de Boston. Entenderam? Foi uma reação dos colonos, não foi uma festa, foi um protesto, foi uma briga. E deu muita M, olha aí. As leis intoleráveis foram leis que a Inglaterra fez depois desse negócio do chá de Boston. Olha lá. As últimas leis que a Inglaterra fez foram tão brabas, tão aviltantes, tão absurdas, que foram chamadas de leis intoleráveis, tá? Essas leis intoleráveis eram tão absurdas que o nome que elas entraram para a história eram como intoleráveis. É impossível suportar essas leis. Foram tão absurdas. Essas leis incluíam, por exemplo, o direito dos funcionários ingleses morarem nas casas dos americanos. E os americanos tinham que bancar, sustentar esses funcionários ingleses. Funcionário significa tropas inglesas, tá? Tropas inglesas, enfim. São leis intoleráveis, são leis absurdas. Dá para ver isso num filme chamado O Patriota, com o Mel Gibson, tá? A gente pode, de repente, fazer uma outra sessão um dia onde eu passo esse filme. Eu tenho esse filme no computador e passo para vocês mostrando as cenas. Olha, isso aqui acontecendo, aquilo ali acontecendo. Beleza? Eu vou voltar aqui para os nossos slides. O Porto de Boston, primeira lei intolerável. O Porto de Boston, onde teve aquele protesto, estava interditado. Não podia mais entrar nem sair nenhum navio até que fossem pagos os prejuízos pela festa do chá de Boston, tá? Funcionários ingleses que praticassem crimes durante as investigações, tortura, morte, sequestro, só seriam julgados na Inglaterra. Entenderam? Se a gente fosse fazer uma comparação, é como se a sua tia chata mandasse um fiscal lá para sua casa para saber se você está comprando as coisas do mercado dela e se você está pagando os impostos para ela. E esse fiscal abrisse a sua geladeira para comer sua comida. Esse fiscal usa a sua piscina. Esse fiscal da sua tia dorme, meu irmão, no seu quarto. Olha que absurdo. Isso é intolerável, isso é inaceitável, entendeu? Então, essa comparação que eu estou fazendo é só para ilustrar como que os americanos se sentiram. Os ingleses chegam aqui, usam a nossa fazenda, usam a nossa casa, fecham o nosso porto, cobram impostos. Entenderam? Que absurdo! Isso é um absurdo. A gente tem que bancar as tropas inglesas aqui? A gente tem que sustentar as tropas inglesas? E aí, olha aí, várias leis aqui, ó. A número 5, que os colonos estavam obrigados a proporcionar alojamento e estadia aos soldados britânicos em suas propriedades. Entendeu? Olha que bizarro. E aí, na Filadélfia, uma das colônias, acontece o primeiro congresso. Os representantes americanos se reúnem em 1774 e fazem um congresso. E eles decidem assim, olha só, gente, desse jeito não dá. A gente tem que fazer alguma coisa. Entenderam? A gente tem que acabar com essas... A gente não pode seguir essas leis, não tem como. A América, as colônias vão acabar. E aí, eles decidem acabar, não pagar as tarifas e restrições mercantilistas. O rei faz o que com isso? O rei vai aceitar isso de boa? Claro que não. Olha lá, o rei veta essa decisão. Então, repara, os americanos estavam acostumados a terem liberdade, autonomia para decidir o que acontecia nas colônias. E aí, agora, o rei fala, não, isso aí que vocês decidiram, para mim não serve para nada. Eu sou o rei. Eu que mando. As colônias são minhas, vocês obedecem. Os americanos não vão aceitar isso. E de acordo com os princípios iluministas, só pode existir cobrança do rei
se o rei der algo em troca. Então eles criam um lema, eu não sei nem se está escrito aí. Eu vou escrever agora. Eu vou escrever agora no slide, vamos ver se vai aparecer aí. Tá? Ó, vamos ver se vai aparecer aqui no slide, hein? Vamos testar agora se eu consigo fazer transmissão ao vivo bem. Vamos lá. Vamos descobrir que eu não consigo fazer transmissão ao vivo bem. Não sei se apareceu aí para vocês. Apareceu. Olha aqui, ó. Eles criam um lema. Eles escrevem isso em faixas, tá? No taxation without representation. O que significa isso? Nenhum imposto, a gente não vai pagar nenhum imposto enquanto a gente não tiver voz lá no parlamento. Se a gente não puder votar, escolher representantes, fazer leis, participar da feitura dessas leis, nós não vamos pagar imposto nenhum. Entendeu? A gente paga imposto porque a gente entende que quem faz as leis são nossos representantes, tá? Isso em qualquer democracia. A gente paga o imposto, a gente mantém o governo porque a gente acredita que quem está no governo são pessoas que a gente escolheu, que vão fazer leis para beneficiar a gente. Os americanos não tinham isso. Eles iam pagar imposto e a Inglaterra não ia fazer nada por eles. Não tinha nenhum representante, nenhum parlamentar, ninguém, nenhum deputado que aprovasse leis que beneficiassem eles. Então eles criam essa regra. Sem taxação, não vamos pagar... Sem representação, não vamos pagar nenhuma taxa, nenhuma taxação. E aí o rei veta isso. O rei caga para ele. Não, olha só, dane-se. Eu é que decido. Entendeu? E aí em 1775 começa a Guerra de Independência. Tá? Então vamos lá, olha só o resumo aí. O processo de independência tem importante antecedente. Com as leis intoleráveis, isso, começa a revolta por representatividade. Olha as ideias iluministas aí. Liberdade econômica, liberdade política, igualdade jurídica. Eles começam a exigir isso. Entende? Isso aí. Eles começam a exigir isso. E aí, no primeiro congresso da Filadélfia, começa a ideia de, não, então, ó, sem representação, não vamos pagar imposto nenhum. O rei não gosta disso, veta essa regra, né? E aí começa a Guerra de Independência, que vai durar até 1776. 4 de julho de 1776. Até hoje, o 4 de julho é um dos feriados mais comemorados nos Estados Unidos. The 4th of July, 4 de julho. Entendeu? É o dia da independência. Então eles fazem paradas, eles fazem festas, eles soltam fogos, entendeu? Eu acho que é tão comemorado quanto o Natal, quanto o Ano Novo. Saca? Tem vários filmes disso também, ok? E aí vamos já indo para o final da nossa matéria, né? A gente está entendendo então que eles fazem a independência, mas a independência vem com guerra. Diferente do Brasil, no Brasil teve guerra também, mas houve muito mais uma questão diplomática do que a guerra. Lá nos Estados Unidos foram guerra. Os colonos fizeram guerra, expulsaram os ingleses da colônia, ok? E aí, vamos lá. A Guerra de Independência começa em 1775, no estado de Nova York, tá? E aí os americanos tomam a cidade de Boston.
A intervenção francesa foi decisiva, eu quero ir para isso aí. A Guerra de Independência tem duas fases. A Guerra de Independência tem duas fases. Na primeira fase, os americanos começam perdendo. Isso aí tem muito, dá muito no filme o Patriota, com Mel Gibson, que a gente pode se encontrar e fazer aqui depois uma sessão de cinema. Eu transmito o filme, fico comentando o filme, parando o filme, chato pra caramba, né? Professor falando, mas a gente pode fazer isso para ensinar. Teve duas fases. No começo, a Inglaterra começa ganhando. No filme é muito interessante porque mostra assim como é que eram as regras da guerra naquela época. Eles marcavam 1 hora no campo de batalha, os dois exércitos ficavam enfileirados e um exército atirava. Preparar, apontar, fogo! Prá! Aí todo mundo atira. Prá! Aí do outro lado, todo mundo em fila, morre um monte de gente. Aí essa fila agora se prepara, preparar, apontar, prá! Fogo! E aí o pessoal dessa fila cai aqui e morre. Eles iam fazendo isso, um de cada vez, até que uma das filas acabasse, morresse. Essa era a regra da guerra antigamente. Marcavam hora, tinha a questão da honra, da coragem, ficar parado, tomando tiro. Coisa de maluco. Daquela época. No início da guerra, repara, os ingleses tinham superioridade técnica. Eles literalmente atiravam melhor do que os americanos. Eles tinham melhores armas do que os americanos. Eles tinham soldados treinados. Então os ingleses começam ganhando a guerra. Só que, lá pelo meio da guerra, os americanos sacam. Peraí. Eu conheço esse terreno melhor do que os ingleses. Essa aqui é a minha terra. É a minha terra. Eu conheço onde é que tem rio, onde tem ponte, onde tem pântano, onde tem floresta. Eu conheço muito bem essa terra. Então eles começam a usar uma nova tática, a tática de guerrilha. O que é uma tática de guerrilha? A tática de guerrilha é surpreender o inimigo se escondendo num terreno. Quando o inimigo está passando, você pega ele despreparado. Isso fugia completamente às regras de guerra daquela época, que você tinha que marcar a hora, um de frente para o outro, olhando no olho, honra, coragem, atirando um no outro. O que os americanos começam a fazer? A fazer emboscadas. Eles começam a fazer emboscadas em vários terrenos, em pontes, em plantações e tal. Os ingleses estão passando, andando a cavalo, na carroça, despreparados ali, não estão nem aí. Os americanos vão lá, com arco e flecha, machadinha, arma, e pegam os caras desprevenidos. E com essas técnicas, com essas táticas, eles começam a ganhar a guerra, usando táticas de guerrilha. Os colonos passam a subjugar os ingleses. Agora, os americanos não tinham uma marinha muito forte. Os americanos não tinham uma marinha, não tinham navios de guerra. Como é que eles fazem para impedir que mais ingleses cheguem na América? Eles contam com a ajuda dos franceses. Tá? Volta um minutinho atrás. Você lembra que os franceses lutaram contra os ingleses na Guerra dos 7 Anos? A Guerra dos 7 Anos eram colonos franceses querendo invadir as colônias inglesas. Lembram? Pois é, a França perdeu essa guerra para a Inglaterra e agora queria se vingar da Inglaterra. Como é que a França vai se vingar da Inglaterra? Ajudando os colonos a fazer a independência. Entendeu? A França queria pegar aquelas colônias. Não conseguiu. Então agora, para se vingar da Inglaterra, a França vai ajudar os colonos a se libertarem da Inglaterra. Então a ajuda francesa foi fundamental. Os americanos vão dizer que não. Os americanos vão dizer que os franceses nem ajudaram muito. Inclusive no filme, O Patriota, tem uma cena que é engraçada, que a guerra termina, os americanos ganham, botam a bandeira americana lá, liberdade, sei lá o quê. Aí quando eles botam a bandeira, a guerra tá ganha, aí chegam os navios franceses com as tropas para ajudar. É uma mentira, é uma brincadeira. Na verdade, os franceses estavam no mar, estavam com a sua marinha, ajudando os americanos no mar. Então,
Na verdade, não foram tropas francesas que ajudaram os americanos, foi a marinha de guerra, os navios franceses que ajudaram os americanos, impedindo que mais ingleses chegassem. Entenderam? Gabi, o mundo é dos espertos. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso aí, é bem por aí, entendeu? Então vamos lá. Voltando lá no início, Inglaterra ganha a Guerra dos 7 Anos. E com isso tem muito custo, muito gasto, começa a cobrar impostos das colônias. Com isso, a Inglaterra ganha um inimigo novo, a França. E aí, quando os colonos começam a fazer a sua independência, os franceses vão lá e ajudam os colonos para pisar no calo da Inglaterra mesmo. Ok? E aí, chegando já ao final, em 1776, vamos lá, ok. No segundo Congresso da Filadélfia, acontece a Declaração de Independência com Thomas Jefferson, ok? E aí, George Washington foi o general responsável pela vitória americana. E o primeiro presidente americano foi Thomas Jefferson. Olha aí. George Washington foi nomeado comandante das tropas americanas. Tá? E aí Thomas Jefferson ajuda a escrever a primeira Constituição americana. Então a guerra acaba com a Constituição americana em 76, e aí 10 anos depois a Constituição é escrita e determina que os Estados Unidos são uma república federativa. O que significa isso? É uma república, é um país só, dividido em vários estados. O que é uma república federativa? É uma união de estados independentes. Por isso que o nome é Estados Unidos. Cada estado tem a sua autonomia para fazer leis. E todos eles se unem num país chamado Estados Unidos. Entenderam? Vocês já devem ter visto isso em filme. O bandido rouba um banco num estado, corre para cruzar a fronteira entre outro estado. Porque a polícia de um estado não pode entrar em outro estado. A polícia de um estado não pode atuar em outro. Então ele quer cruzar a fronteira de um estado para o outro, porque às vezes o que é crime em um estado não é crime em outro estado. Cada estado faz as suas leis. Isso é a noção de república federativa. Segunda coisa, divisão de poderes. Não haverá um rei na América. Eles definem isso, né? Não haverá um rei na América. Quais são os poderes? Vamos escrever aqui quais são os poderes. Vou escrever de novo aqui no quadro, hein? Não poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Acho que está aparecendo aí para vocês, né? Muito bem. Depois eu vou dizer, se vocês tiverem essa dúvida, né? É assim até hoje, tá? Pessoal perguntando aí, Camille perguntando, é assim até hoje? É assim até hoje. A Constituição americana é a mesma Constituição até hoje. Diferente do Brasil, que já teve mais de 4, deve ter tido umas 5 ou 6 constituições diferentes, os americanos mantêm a mesma Constituição até hoje. Tá? É a mesma moeda até hoje, é o dólar. É a mesma Constituição até hoje. Ok? É até hoje. Essa mesma Constituição que define exatamente as mesmas coisas. Tá? Vamos voltar. O que é a divisão de poderes? Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque é super importante. Ó. O que é o legislativo? O poder legislativo é a parte do governo que vai legislar, vai fazer leis. Leis. O poder legislativo define as leis. Quem é o poder legislativo? O poder legislativo é formado por representantes do povo. A Constituição começa: o poder emana do povo, para o povo
pelo povo. O povo vai eleger legisladores, pessoas que vão fazer leis. Então, aqueles caras que fazem as leis, tanto aqui no Congresso do Brasil como no Congresso americano, são escolhidos pelo povo. Então, as leis que eles fazem são leis que o povo, teoricamente, aprova, porque eles colocaram os legisladores lá. Qual é a função do legislador? É julgar? Não. A função do legislador é executar? Não. A função do legislador é fazer a lei. Quem é que vai executar? O executivo. O poder executivo é governo do estado, governador, prefeito da cidade e governo federal, no sentido de presidência da República. O presidente é o executivo da União, o governador é o executivo do estado e o prefeito é o executivo da cidade. O que eles fazem? Eles podem fazer o que eles quiserem? Prefeito, governador, presidente, eles podem fazer o que quiserem? Não. Eles só podem, unicamente, executar o que o legislativo determinou. Repara, o poder vem do povo. O poder vem do povo. O povo determina o que as leis podem dizer ou não, e o executivo executa o que as leis dizem. Por isso que o nome é executivo. Eles vão executar. Entendeu? Eles vão vigiar para ver se as pessoas estão seguindo a lei ou não. A polícia é do executivo. Elas vão policiar as pessoas para ver se elas estão seguindo a lei, executando a lei ou não. A lei diz que a escola tem que ser pública, tem que ter escola pública. Quem é que vai executar essa lei? O governador do estado e o prefeito da cidade. Então, a escola estadual, a escola municipal, por exemplo, são do poder executivo. Eu sou funcionário público do poder executivo. Eu trabalho em uma escola do estado. Entendeu? Legislativo, Câmara Legislativa. Executivo, governador. E o judiciário, então, faz o quê? O que o judiciário faz? O judiciário julga. Caso haja problemas, se houver algum problema entre a execução e a lei, o judiciário julga. Ora, o governador executivo não está cumprindo a lei legislativa. O judiciário entra e julga quem está certo. Entendeu? Alguém descumpriu a lei. Quem é que vai julgar se a pessoa está certa ou está errada? O judiciário. Repara, quem faz a lei não é quem julga se a pessoa cumpriu a lei ou não. Entenderam? Quem executa a lei não é a mesma pessoa que fez a lei, nem é a mesma pessoa que vai julgar se ela está cumprindo a lei ou não. Com isso, existe um equilíbrio. Ninguém consegue superar o que a lei diz. E, no final das contas, quem faz a lei? O povo. Todo o poder emana do povo, para o povo, pelo povo. Isso está na maioria das constituições do mundo afora. Tá? Isso são os três poderes. É isso que eu queria que vocês tivessem percebido lá naquelas perguntas que eu fiz. Outra coisa que os americanos adoram, direito à liberdade. Eles primam muito por esse direito, liberdade de expressão. A liberdade de expressão lá é um direito constitucional. Hashtag bebam água e fiquem em casa. É um direito constitucional. Doa quem doer, eles têm essa liberdade de expressão, doa quem doer. Não sei se vocês já viram um show de comédia americano. No Netflix, na Netflix, tem vários shows de comédia com aqueles comediantes de stand-up. E eles falam coisas assim, piadas de mau gosto ou piadas polêmicas. Que assim, por mais absurdas que sejam, lá eles primam pela liberdade de expressão. Isso chega até a um ponto um pouco ruim,
né? Digamos assim, existem ideias que, honestamente, poderiam ser suprimidas, mas aí que está o problema. Se eu digo, existem ideias que devem ser suprimidas, existem ideias que não podem ser faladas, quem vai dizer quais ideias podem ou não ser faladas? Entendeu? Isso pode gerar um abuso de autoridade. Estão entendendo? Então, eles acreditam muito na liberdade de expressão e esse direito lá é bizarramente respeitado e lutam muito por isso. Igualdade jurídica. A igualdade jurídica é o fim da sociedade estamental. O que era a sociedade estamental? Clero, nobreza e plebe, a escumalha, pessoal que trabalha. Esses privilégios na sociedade americana vão acabar. A igualdade jurídica significa todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Diante da lei não tem um maior e um menor. Todos têm que seguir a lei. E quem faz a lei? Quem faz a lei é o legislador, que é representante do povo, tá? Proteção à propriedade privada. Eles levam isso também muito a sério. Proteção da propriedade privada. Ninguém pode tirar a sua propriedade privada e eu posso, inclusive, tirar uma vida para defender a minha propriedade privada. Lá é assim. Voto censitário. Quer dizer, no início só podiam votar os grandes latifundiários, pessoas que tinham grana, pessoas que tinham terras, na verdade. Esses direitos não eram acessíveis a índios, negros e mulheres. Essas pessoas, na América, lá no início, não tinham os mesmos direitos. As mulheres eram iguais aos homens? Não. Negros e índios eram iguais aos brancos? Não. No início. Depois houve uma emenda constitucional, não vou lembrar o ano, mas essa emenda constitucional gerou a Guerra Civil Americana. Abraham Lincoln cria uma emenda constitucional, é votada e passa, acabando com a escravidão e criando a igualdade jurídica entre todas as pessoas. Os americanos não gostaram muito disso e mataram Abraham Lincoln. Começou uma guerra civil que durou uns 10 anos. Morreu muita gente. Era uma guerra civil porque eram americanos contra americanos. Por causa, basicamente, da escravidão. O Sul queria manter a escravidão. O Norte queria que não houvesse mais escravidão nos Estados Unidos. Lembra que cada estado podia fazer suas leis? Os estados do Norte já não tinham escravidão. E os estados do Sul tinham escravidão. Olha que problema. E um estado não pode interferir em outro. Então, quando o presidente fala assim, não pode mais ter escravidão nos Estados Unidos inteiro, os estados do Sul, isso não pode, você não pode influenciar no meu estado, nós somos autônomos. Começa uma guerra querendo a separação. Imagina os Estados Unidos separados, Estados Unidos do Sul, Estados Unidos do Norte. Entendeu? E aí os estados do Norte falam, não vai ter separação nenhuma, vocês vão ficar juntos e vão acatar essa lei. Até hoje, alguns estados do Sul levantam uma bandeira que é diferente da bandeira americana, uma bandeira com um X grande, cheio de estrelas. É a bandeira dos confederados. Eles queriam realmente sair dos Estados Unidos e criar um país próprio onde pudesse ter escravidão. Nessa guerra, o Norte ganha e os Estados Unidos não têm mais escravidão desde 1840, por aí. E acredito que terminamos, né? É isso. A importância do movimento, é óbvio, gente. Influenciou os próximos movimentos de libertação na América. A independência brasileira foi influenciada pela independência americana. A independência do Brasil tinha como pensadores gente que lia os americanos, lia aquela galera. Ok? A Maria Eduarda perguntou, ele era presidente. Ele tinha esse direito de fala, ele podia falar. As pessoas podiam falar. As pessoas podiam falar, sou contra a escravidão ou sou a favor da escravidão. O problema é você criar uma lei que obriga aquele Estado a acabar com a escravidão. Lembra que os Estados são autônomos. É uma república federativa. Cada Estado faz a sua própria lei. O que os Estados do Sul entendem? Ora, o Estado do Norte
que é Washington, né, onde fica a capital, não pode dizer para mim o que eu tenho que fazer no meu estado. Isso é uma ingerência, isso é uma intervenção, tá? O presidente pode falar o que ele quiser, mas determinar uma lei para a galera do Sul, não, ele não pode fazer isso. E ele faz isso, ele consegue passar no Congresso a emenda constitucional e os estados do Sul não aceitam. Inclusive, se vocês forem pesquisar isso na internet, vocês vão achar muito. Os escravos do Sul tinham que fugir. E para onde que eles iam fugir? Eles iam fugir para as colônias do Norte. As colônias não, os estados do Norte. Eles tinham que chegar nos estados livres, onde não tinha escravidão. Então eles escreviam músicas, entendeu? Eles escreviam músicas, siga o trilho do trem, vá até o sol poente. Eles escreviam músicas que eles cantavam dando dicas de como que eles conseguiriam fugir daquela colônia. Lembrando que na época não tinha GPS, não tinha celular. Eles tinham que passar aquela informação de alguma forma. Então eles fazem músicas e tal, que eram ensinando as pessoas como fugir e chegar nos estados do norte. Entendeu? Qualquer estado do norte. Sacaram? Então, o presidente não poderia fazer aquilo sozinho. Ele consegue passar uma emenda na Constituição, no Congresso, e aí os estados do Sul não aceitam, tá? Não tem nada a ver com a Coreia. Absolutamente zero. Zero a ver. Nada. Esquece Coreia, nada a ver Coreia do Norte, Coreia do Sul com os Estados Unidos. Nada a ver. É uma outra coisa. Isso é Guerra Fria. Isso é matéria do terceiro ano. Quem passar para o terceiro ano vai ver essa matéria, tá? Não tem nada a ver com Coreia. Mas guarda essa dúvida para o ano que vem. Guarda isso, que ano que vem eu respondo. Mas não tem nada a ver com Coreia, ok? E foi o primeiro movimento que se inspirou no Iluminismo e deu certo. Vários movimentos se inspiraram no Iluminismo e deram errado. E as colônias americanas foram as primeiras a conseguirem a independência baseadas no Iluminismo, ok? O pessoal está falando que travou. Tá. Houve um pouquinho de atraso, sim. Ok. Voltando para cá, vamos encerrar, né? Tem aí a série de presidentes. Primeiro presidente, George Washington. Segundo presidente, esqueci de botar, né? Primeiro presidente, George Washington. Segundo presidente, John Adams. Terceiro presidente, Thomas Jefferson. Quarto presidente, James Madison, James Monroe e assim por diante. Até hoje, se eu não me engano, já foram 44 presidentes, né? Isso é de 2004. Já teve... Não, 2004, então já teve o Barack Obama e agora tem o Donald Trump. Então são aí 45 presidentes, né? Vamos corrigir isso aí para a gente não pagar mico, né? Ok. E aí, eu vou deixar esse quadro final aqui, porque é um resumo em ordem cronológica, tá? 1756 tem a Guerra dos 7 Anos, em 64 tem a Lei do Açúcar, em 73 tem a Festa do Chá de Boston, em 74 tem as Leis Intoleráveis, em 75 eclodem os conflitos armados, em 76 existe a Declaração de Independência, tá? E aí tem um pequeno resumo, vou deixar essa tela, mas eu vou deixar para vocês também, lá no Google Classroom, esse PowerPoint. Já tinha esquecido, mostrar a cachorrinho. Gente, é isso, eu não sei se esse ano letivo já era, eu estou vendo alguns comentários aqui agora, estou acompanhando aqui pelo notebook aqui. Realmente não sei como vai ficar o ano letivo, mas assim, não já era, alguma coisa vai ser feita. Eu não quero jogar a responsabilidade para vocês, como algumas pessoas fazem, mas eu acredito sim que a gente pode ter essa preocupação de crescer, né, de crescimento, de estudar por conta própria, buscar saber. Todos os professores, quer dizer, todos eu não sei, mas eu estou à disposição. Quem tem meu WhatsApp, entre em contato comigo ou entre em contato pelo próprio Google Classroom.
tirar qualquer dúvida, qualquer matéria. A gente pode fazer Skype, entendeu? Tirar dúvida individual de aluno no Skype, fazer um grupo no Skype ou no Zoom só para tirar dúvida. A gente pode fazer exercício junto. Existem inúmeras ferramentas. E aí, agora que eu percebi que algumas pessoas estão participando e outras não, eu vou focar em quem está participando. Então, vamos marcar um encontro ali no Zoom ou no Google Meeting, e aí você tira a sua dúvida falando. Vamos tentar focar, né? Sem ficar fazendo comentário besta e tal. Tirar a dúvida mesmo, entendeu? Fazer exercício junto, ver coisa de Enem, fazer prova de Enem. Vamos assistir filme junto. Eu acho que o Discord é muito bom, tem muito menos lag, mas o problema do Discord é que eu acho que não tem imagem, né? O problema do Discord... Eu posso ver no Discord... Eu uso o Discord para jogar com os amigos de noite, entendeu? Mas eu não sei se ele tem recurso de vídeo. Eu vou ver depois, eu vou descobrir se tem ou não. A gente só usa para voz, para jogo. Zoom também é legal, Google Meeting é legal. Os professores estão se reunindo no Google Meeting para fazer reunião pedagógica, entendeu? A gente tem que tentar minimizar ao máximo o prejuízo do que está acontecendo. E eu me comprometo a isso, a estar com vocês, entendeu? A gente se encontra aqui, tira dúvida, aceita sugestões. Vamos ver um filme, vamos, sei lá, trabalhar em cima de alguma coisa. Compartilhar tela, Discord tem sim, não sei. Eu não sei usar, eu estou aprendendo agora o OBS, que é para fazer essa magnífica aula com PowerPoint, com áudio maneiro, aqui ó, o microfone aqui. Esse microfone aqui e tal, legalzão, entendeu? Estou aprendendo agora a mexer nas paradas, a fazer live, aprendendo aqui na cara de pau, entendeu? Então, para encerrar, vou pegar minha cachorrinha, mostro para vocês, e é isso aí. Abre outra live jogando. Não sei jogar nada, que tem a live. Vamos ver aquele filme. Só pegar a cachorrinha aqui e já mostro para vocês. Essa aqui é a minha cachorrinha, Mel. Oi, Mel, dá tchau pros outros, dá tchau pros alunos. E eu tenho um gato também, né? Eu tenho Mel é a minha cachorrinha, e tenho Melado, traz aí. Pode aparecer também. Melado. Melado e Mel se dão muito bem, fazem muita bagunça, né? Olha aí. Então tá bom. Tá bom, Mel? Você atrapalhou um pouco a aula, tá? Ficou fazendo barulho. Olha, vou baixar um pouquinho aqui. Ficou fazendo barulhinho, né? Latindo. Mas ela tá bem. Então, gente, valeu. É isso aí. Morena Oswaldo Montenegro. Enfim, são alguns vídeos aí do canal. Já falei, esse canal não é meu. Eu não consegui habilitar a transmissão ao vivo do meu canal ainda. Mas eu vou entrar em contato com o YouTube para ver o que aconteceu. Esse é o canal da minha esposa, que a gente posta uns vídeos de música e tudo mais. Não se sintam obrigados a curtir, a se inscrever, nada disso. Não é propaganda do canal. É só porque eu não consegui fazer o meu canal mesmo, tá? Gente, então... Apex eu não jogo mais porque, enfim, eu não jogo mais nenhum Battle Royale, que é chato pra caramba. Valeu, gente. Um abraço. É isso aí, e a gente se vê na próxima aula. Vamos marcar a próxima aula sobre Revolução Francesa ou Revolução Industrial, tá bom? Dá tchau, Mel. Dá tchau, Mel. Tchau. Eita. Tá bom. Valeu.